Ei! Hoje você irá aprender sobre emaranhamento quântico, a linguagem secreta do universo e suas implicações para a realidade. Mas antes de começar, pegue seu melhor fone de ouvido. Nossos vídeos funcionam melhor quando você ouve em um ambiente isolado de ruídos. Pensa só, e se duas partículas, mesmo que separadas por galáxias inteiras, pudessem se comunicar na mesma hora? Parece coisa de ficção científica, né? Mas, na verdade, é o coração de uma das ideias mais estranhas e profundas de toda a ciência: o emaranhamento quântico. Essa é uma jornada que começa com a desconfiança de um gênio e nos leva até a própria estrutura da realidade. Vamos começar? Olha, antes de a gente mergulhar fundo nisso, é sempre bom lembrar que a ciência é um caminho, né? Um processo que nunca para. Então, tudo que vamos ver aqui, por mais que a gente tenha pesquisado com todo o cuidado, é o nosso entendimento de agora. Um conhecimento que está sempre mudando, sempre aberto a novas perguntas. E essa história toda começa, acredite se quiser, com a desconfiança de um dos maiores gênios que já existiu. Lá em 1935, Albert Einstein simplesmente não conseguia engolir o que a nova teoria quântica parecia estar dizendo sobre o universo. Ele chegou a chamar isso, com um certo desprezo, de ação fantasmagórica à distância. Para ele era um absurdo total. Mas, e se não fosse? Para a gente entender por que isso incomodava tanto Einstein, a gente precisa voltar para um debate que foi fundamental. Foi tipo um confronto de titãs entre os maiores físicos do século XX. E a pergunta era bem simples. Afinal, o que é a realidade? O ponto principal do Einstein era uma ideia que, para ser sincero, parece puro bom senso: o princípio da localidade. É a noção de que o universo tem um limite de velocidade, que é a velocidade da luz. Então, o que acontece aqui, agora, não tem como afetar instantaneamente uma coisa lá do outro lado da galáxia. Para Einstein, qualquer teoria que dissesse o contrário, bom, ela tinha alguma coisa de muito errado. Então, o conflito era basicamente entre duas formas de ver o mundo. De um lado, você tinha o Einstein, que acreditava que a realidade existe por conta própria, sabe? Com propriedades definidas que estão lá, esperando a gente descobrir. Ele achava que a mecânica quântica, bem, que ela estava incompleta. E do outro lado tinha o Niels Bohr, que defendia que partículas emaranhadas são, na verdade, um sistema único e indivisível. Para ele, nem fazia sentido perguntar qual a propriedade de uma partícula antes de medir. A medição não descobre a realidade, ela ajuda a criar a realidade. O argumento do Einstein ficou conhecido como o paradoxo EPR. E ele usou esse experimento mental para explicar o ponto dele. Imagina assim: a gente cria duas partículas com spins opostos. Pense em dois peões. Eles estão ligados, correlacionados. Se um gira para cima, o outro obrigatoriamente tem que girar para baixo. Ok, agora a gente manda cada uma para um canto do universo. No exato instante em que a gente mede a partícula A e descobre que ela está girando para cima, a gente sabe com 100% de certeza que a partícula B, mesmo a anos-luz de distância, está girando para baixo. A pergunta é: como ela soube? Para o Einstein, isso era prova de que a informação já estava lá, escondida. Para o Bohr, era prova de que, no fundo, elas nunca se separaram de verdade. E olha só, por uns 30 anos, essa briga ficou só no campo da filosofia. Parecia que não tinha como provar quem estava certo. Até que a ciência achou um jeito de perguntar direto para o universo. E aí, qual é a resposta? O cara que virou o jogo foi um físico irlandês chamado John Stuart Bell. Em 1964, ele teve uma sacada simplesmente genial. Ele percebeu que essa discussão entre Einstein e Bohr não era só papo de filósofo. Tinha uma diferença matemática que podia ser testada. A genialidade do Bell foi criar uma regra, que hoje a gente chama de desigualdade de Bell.
Funciona como se fosse um teste final, sabe? Se o universo do Einstein estivesse certo, os resultados nunca poderiam passar de uma pontuação de 2. Mas se a mecânica quântica estivesse certa, essa pontuação podia ir bem além de 2. O palco estava montado para o experimento que ia decidir tudo. E essa busca pela resposta levou décadas, não foi da noite para o dia. Em 1982, um cara chamado Alan Aspect fez um experimento que fechou uma brecha importante, mostrando que as partículas não podiam estar conversando entre si. Depois, em 98, o Anton Zeilinger usou geradores de números aleatórios para garantir que não tinha nenhum truque. E aí, finalmente, em 2015, 3 equipes diferentes, de forma independente, fizeram testes que fecharam todas as brechas que ainda existiam. Foi o checkmate. E o resultado? Depois de décadas de espera, o veredito chegou. No experimento decisivo, feito em Delft, na Holanda, a pontuação de correlação S foi 2,42. 2,42. Lembra que o limite era 2? A violação foi clara, não tinha mais dúvida. O veredito final do universo foi: a realidade não é local. Einstein, por mais genial que fosse, estava errado. Aquela ação fantasmagórica era real. As partículas estão sim conectadas de um jeito que desafia toda a nossa intuição sobre espaço e distância. E essa descoberta, que é algo fundamental, não ficou só nos laboratórios, não. Ela deu o pontapé inicial para uma segunda revolução quântica. Uma revolução onde a gente não está mais só tentando entender esse fenômeno esquisito, mas a gente está usando ele para projetar e construir tecnologias. Pois é, o que antes era um paradoxo filosófico, hoje virou uma ferramenta de engenharia. Essa capacidade de controlar o emaranhamento está abrindo caminho para comunicações que são invioláveis, garantidas pelas próprias leis da física. Para computadores que podem resolver problemas que hoje levariam milênios. E, claro, para uma futura internet quântica, que vai tecer uma camada totalmente nova de conexão no nosso mundo. O grande desafio sempre foi a distância, né? A fibra ótica, por exemplo, o sinal quântico, se perde depois de uns 100 quilômetros. Mas aí, a tecnologia de satélite mudou completamente o jogo. O satélite chinês Missius já conseguiu uma conexão de 1.200 quilômetros. E, mais recentemente, o Jinan-1 bateu um recorde mundial com um link quântico de quase 13.000 quilômetros. O salto é impressionante. É só olhar para isso. A gente saiu de conexões que mal conseguiam cruzar uma cidade para links que podem cruzar continentes via satélite. A escala do que é possível está crescendo de uma forma absurda. E isso está abrindo caminho para uma rede quântica que seja, de fato, global. Mas as implicações do emaranhamento vão muito, muito além da tecnologia. Elas nos forçam a questionar a natureza do próprio espaço, do tempo e, quem sabe, até da nossa consciência. Agora, a gente vai entrar na fronteira da física teórica. Uma das ideias mais malucas e fascinantes da física moderna é a conjectura ER igual a EPR. O que ela propõe é que essas duas coisas, que parecem não ter nada a ver uma com a outra, são, no fundo, a mesma coisa. O emaranhamento quântico, o EPR, seria a mesma coisa que uma ponte de Einstein-Rosen, que a gente conhece melhor como um buraco de minhoca, o ER. Aquela conexão fantasmagórica entre duas partículas seria, na verdade, uma pequena ponte geométrica, um atalho através do tecido do espaço-tempo. E isso leva a gente para uma conclusão ainda mais... Uau! E se o emaranhamento não for algo que acontece dentro do espaço-tempo, mas sim o que cria o espaço-tempo? Nessa visão, o emaranhamento seria tipo a cola, o cimento fundamental da realidade. Os bilhões e bilhões de conexões quânticas entre todas as partículas seriam os fios que tecem a própria geometria do universo.
E a especulação não para por aí. Existe uma teoria que é bem controversa, mas fascinante, chamada Ork-OR. Ela sugere que a própria biologia talvez tenha aprendido a usar esses efeitos quânticos. A ideia é que a consciência não surge só da complexidade dos neurônios funcionando de forma clássica, mas de processos quânticos, talvez até envolvendo o emaranhamento, que acontecem dentro de estruturas minúsculas no nosso cérebro, chamadas microtúbulos. O que nos deixa com uma pergunta final, que é bem provocadora. E se essa conexão estranha, essa ação fantasmagórica, for o princípio que une tudo? E se o mesmo fenômeno que liga duas partículas a anos-luz de distância for o que tece a malha do espaço? E, quem sabe, o que acende a faísca da consciência? Toda essa jornada, de Einstein a Bohr, Bell, até os cientistas de hoje, nos mostra uma coisa muito importante. O conhecimento, assim como o próprio universo, é uma teia conectada. Ele não nasce de uma mente só, mas é construído ao longo de gerações por muita gente. Então, a gente agradece a todas essas mentes que contribuíram para que a gente pudesse hoje ter um vislumbre desses segredos do universo. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa exploração.